dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Aguardem, hoje a aula, embora a gente tenha 3 livros para abordar e um aspecto da arte romântica, não deve ser uma live tão extensa hoje, pelo que eu calculo. Então, vamos lá, força, vamos aguentar isso firmes. Vamos aguentar firmes hoje. Sem mais delongas, hoje é o dia da gente falar sobre alguns romances importantes que não estão efetivamente, não são classificados como romances românticos, portanto, romances que pertencem ao romantismo, mas esses romances devem ser estudados agora, neste momento, ou então durante o realismo, então por isso que a gente está nessa fronteira aqui, exatamente porque é nesse período que a gente tem a produção desses romances aqui. É importante que a gente os apresente. Então aqui nós temos grandes nomes, nós temos aqui o Joaquim Manuel Macedo, autor da Moreninha. Aqui nós temos o Raul Pompeia, autor de O Ateneu. E aqui nós temos Manuel Antônio de Almeida, autor de Memória de um Sargento de Milícias. Aqui nós vamos ver os 3 romances hoje, esses 3 romances, os principais romances desses 3 autores. Aí, comecemos então por Memórias de um Sargento de Milícias, de um camarada chamado Manuel Antônio de Almeida. Esse cara que nasceu no Rio de Janeiro a 17 de novembro de 1830 e tragicamente faleceu num naufrágio quando ele estava em direção a Macaé em 28 de novembro de 1861. Ele é o patrão da cadeira número 28 da Academia de Letras, por escolha do seu fundador, Inglês de Souza. É um cara que, embora seja o autor de um romance apenas, ele é o único romance que chegou a ter o nosso conhecimento e tal, mas é um romance que faz até hoje muito sucesso e é geralmente cobrado em bancas de vários e vários vestibulares pelo país. Vamos começar então a fazer um resumo aqui, e aí a gente vai fazendo algumas pausas para fazer algumas pequenas discussões, tá bom? Então a gente viu um pouquinho da vida desse cara e vamos ver agora efetivamente sobre o romance dele. A narrativa, que se apresenta como uma sucessão de aventuras do jovem Leonardo, esse que está aqui nessa capa linda da editora Ártica, tem início antes mesmo de seu nascimento, relatando o primeiro contato entre os seus pais, Maria da Hortaliça e Leonardo Pataca, no navio que os traz de Portugal para o Brasil. Ambos trocam uma pisadela e um beliscão como sinais de interesse mútuo, ou seja, está interessado na cruz, dá um beliscão, uma pisadela, vê se dá certo, né? Foi o que eu fiz com a Marina, tanto que deu certo, não foi? Não? Nossa Senhora. Logicamente, eles passam a namorar. Maria da Hortaliça, muito interessante o nome da moça, né? Abandona o marido e retorna para a terra natal, Portugal. Pataca, por sua vez, recusa-se a criar o filho, deixando-o com o padrinho, o barbeiro, que passa a dedicar ao menino cuidados de pai. Ou seja, ainda pequeno, o jovem Leonardo, o menino Leonardo, a criança, foi deixado pelos seus pais com o barbeiro, que vira o pai dessa criança, efetivamente. Né? Pataca se envolve com uma cigana que também o abandona. Para tentar recuperá-la, recorre à feitiçaria, prática proibida na época. Flagrado pelo Major Vidigal, conhecido e temido representante da lei, vai para a prisão, sendo solto em seguida. Vamos lá. Major Vidigal, sim. Este é o militar que dá nome ao Morro do Vidigal, ali perto do Leblon, no Rio de Janeiro. Né?
no Leblon, indo ali em direção a São Conrado, ali na zona sul do Rio de Janeiro. Sim, o romance se passa na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Enquanto isso, seu filho Leonardo, pouco afeito aos estudos, convence o padrinho a permitir que ele frequente a igreja na condição de coroinha. Ele queria estar mais presente em atividades, sejam quais fossem, até mesmo atividades religiosas. O barbeiro vê ali uma oportunidade para dar um futuro ao afilhado. No entanto, Leonardo continua aprontando das suas e acaba expulso. Ou seja, ele era bastante peralta, arisco, levado, e por conta disso acabou sendo expulso. Foi expulso da igreja. Vejam vocês. Ele conhece o amor na figura de Luizinha, uma rica herdeira, mas sua aproximação é interrompida pela ação do interesseiro José Manuel, que conquista e se casa com a moça. Né? Então, naquela época era muito visível isso e tal, famílias bem abonadas e certamente José Manuel, lógico que eu não vou dar o spoiler completo do livro, vou fazer apenas um resumo aqui, mas José Manuel era um cara de família aristocrática, e isso era uma condicionante muito preponderante para que ele ficasse ou não com a sua amada. No caso, não tão amada assim, não é verdade? O barbeiro morre, né? O dono, então pai de Leonardo, e deixa uma herança para o afilhado. Leonardo volta a viver com o pai, Pataca, mas foge após um desentendimento. Envolve-se com a mulata Vidinha e passa a sofrer as perseguições do Major Vidigal, caçador dos ociosos do Rio de Janeiro. Para não ser preso, é forçado a se alistar. Aí começa a história do sargento de milícias. Ele é forçado a se alistar ao exército pelo Major Vidigal. A experiência militar não é menos problemática. Ou seja, o Leonardo ele causou problema em tudo que ele fez na vida dele. Na igreja, com o padrinho, com o pai, no exército, nessa experiência militar, né, no exército, ou seja, em tudo, ele arrumou confusão. Ele continua a participar de arruaças e desobedece seguidamente o Major Vidigal. Por isso, acaba preso. Consegue a liberdade graças a uma ação da ex-namorada de Vidigal, Maria Regalada. Esses nomes são maravilhosos. Né? Que ele promete, em troca, a retomada do antigo afeto. Ou seja, a Maria Regalada mexeu os pauzinhos dela, ajudou o Leonardo a se livrar da prisão, prometendo o seu coração ao Major Vidigal. Vejam, interessante. Qual foi a motivação disso? Aí vocês vão ter que ler, evidentemente. Não vou também passar tudo para vocês. Leonardo não só é solto, como é promovido a sargento da tropa regular. Olha só, vejam vocês. O Vidigal ficou tão extasiado que, não, bota esse homem aí na linha de frente, tal, que eu quero ficar essa minha vida com a regalada. Ele se reencontra com a Luizinha, então recém-viúva, né? A Luizinha que ficou, deixa eu só retornar aqui, com o interesseiro José Manuel. Então, José Manuel morreu e Luizinha, então recém-viúva, reata o seu namoro com o Leonardo. Ainda com a ajuda do Major Vidigal, Leonardo se torna sargento de milícias e obtém permissão para se casar. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Não. Fechamos, então, este primeiro romance, que é A Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo. Tudo certo? Podemos mesmo? Então fechou. Vamos lá. O romance A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo. Muito, muito importante também. É um romance também que fica ali na fronteira. É mais pré-realista do que o outro. Mas a gente vai dar uma bisoiada e entender porque a gente está estudando ele agora, tá bom?
Joaquim Manuel Macedo, autor do livro, jornalista, professor, romancista, poeta, teatrólogo, memorialista, nasceu em Itaboraí, uma cidade ali na região metropolitana do Rio, em 24 de junho de 1820, e faleceu na cidade do Rio no dia do meu aniversário, olha só, 11 de abril de 1882. Então, cada ano que se comemora o nascimento do professor de vocês, comemora-se não, relembra-se ao falecimento de Joaquim Manuel Macedo. Olha que interessante. Não é? Achou interessante isso? Muito interessante, né? Ele é o patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Salvador de Mendonça. O romance A Moreninha conta a história de amor entre Augusto e Dona Carolina, a Moreninha. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Pergunto a vocês, qual é o feriado de Santana? Isso aí vai ficar para vocês. Qual é esse feriado de Santana? Então essa aí eu vou deixar para vocês participarem comigo, já que vocês têm à disposição aí os Googles da vida. Os 4 amigos estudantes de medicina, ou seja, o Augusto, o Leopoldo, o Fabrício e o Felipe, vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a anfitriã, 2 amigas e a irmã de Felipe, Dona Carolina, e suas primas Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrever. Vejam que aqui nós temos uma metalinguagem. O romance, a escrita de um romance dentro de um romance. Então, temos aqui um romance metalinguístico. Augusto era um jovem namorador e inconstante no amor. Fabrício revela a personalidade do amigo a todos no jantar, o que faz Augusto ser desprezado pelas moças, menos por Carolina. Olha aí, a moreninha. Sentindo-se sozinho, Augusto revela a Dona Ana, em uma conversa pela ilha, que sua inconstância no amor tem a ver com as desilusões amorosas que já viveu, e conta um episódio que lhe aconteceu na infância. Em uma viagem com a família, Augusto apaixonou-se por uma menina com quem brincara na praia. Ele e a menina ajudaram um homem moribundo e, como forma de agradecimento, o homem deu a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca e deu à menina o camafeu de Augusto envolvido numa fita branca. Essa era a única lembrança que tinha da menina, pois não havia nem lhe perguntado o nome. Então, já temos aí, então, um encontro, um possível encontro antigo entre essas 2 figuras. Então, já vemos aí que há toda uma construção para mostrar que essa história já começou há algum tempo. O fim de semana termina e os jovens retornam para os estudos. Mas Augusto se vê com saudades de Carolina e retorna à ilha para encontrá-la. Faltou um pequenino acento aqui, vou corrigir daqui a pouquinho. O pai de Augusto, achando que isso estava atrapalhando seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Lógico, estamos falando aí do século XIX, um estudante de medicina, uma família burguesa, aristocrática. O objetivo era sempre prover aos filhos as melhores condições e que eles não desviassem dessas intencionalidades. Pois bem, depois de um tempo distantes, Augusto volta à ilha para se declarar a Carolina. Olha só, é uma história de amor. Mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita a uma garotinha há anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado, até que Carolina mostra o seu camafeu. Olha só. O mistério é desfeito. E para pagar a aposta, Augusto escreve o livro A Moreninha. Vejam vocês então que nós estamos falando
de um romance metalinguístico que é aquela típica história de amor e tal, linda, bonita e tal, não sei o que, como a gente viu aí, né? Esse tipo, essa estrutura narrativa canônica de amor, né? Eles já tinham uma conexão antepassada, isso veio a chegar naquele momento a partir daqueles instrumentos, né? Por meio do camafeu. Interessantíssimo. Vamos passar então para o Ateneu de Raul Pompeia, um romance ímpar na nossa literatura, de grande relevância em algumas temáticas que não estavam em voga na literatura até então e que não passaram a estar na literatura depois, mas certamente tiveram uma contribuição muito forte do Raul Pompeia, tá bom? Raul de Ávila Pompeia nasceu em Jacuecanga. Nome interessante, né? Jacuecanga. Em Angra dos Reis, um distrito de Angra dos Reis, em 12 de abril de 1863, olha só. Quase comigo. E faleceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no dia do Natal de 1895, melhor dizendo. Ele é o patrono da cadeira número 33 da ABL, da Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Domício da Gama. A sua obra, publicada em 1888, narra o percurso de Sérgio pelo Colégio Interno Ateneu, localizado no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu fico lá perto quando eu vou no Rio. Agora não, né? Agora nem tanto, não tenho ido tanto ali, mas eu ficava muito ali no bairro do Catumbi. Fica bem do lado do Rio Comprido. Então, podia ter dado uma olhada, inclusive, para ver o colégio, se ainda existe. Mas eu acho que ainda existe. Pelo menos a estrutura deve ter sido tombada. Você consegue olhar aí? Tá ótimo. Vamos lá. Então, nesse bairro do Rio Comprido, ali na região central do Rio de Janeiro, ele é o percurso do protagonista, do Sérgio, no colégio interno, né? Antes dele entrar para o internato, Sérgio já havia passado por um externato e por um professor particular. Porém, a sua experiência de ingressar no colégio é um marco do fim da sua infância e início da sua maturidade, deixando para trás a proteção materna em busca de uma educação moral. Esse era um objetivo, se não o maior, do colégio dirigido pelo pedagogo senhor Aristarco. Antes do ingresso, Sérgio e seu pai foram visitar o diretor. Ao chegar lá, conheceram também Dona Ema, que pediu para Sérgio cortar os cabelos, como despedida dos laços maternos. Pois, apesar do colégio de ser a extensão do lar, ele tem por objetivo a educação moral e disciplinada nos alunos. Ao ingressar na sala, o narrador descreve a primeira impressão dos alunos. Orientado pelo professor, Sérgio senta-se ao lado do bom aluno Rebelo, com quem teve seu primeiro contato. Ao ser apresentado à sua turma à frente pelo professor, Sérgio acaba sofrendo um desmaio. Vejam que essa ruptura com os laços familiares, com os laços maternos principalmente, geram uma grande tensão em Sérgio, o protagonista. E ainda que ele tem entrado ali num momento, ali numa fronteira, num período fronteirístico da idade da infância para a maturidade, para a adolescência e tal, isso ainda acabou o baqueando. Tá? Ele passa a caminhar pelo pátio e fazer observações sobre os alunos, sobre o espaço físico, sobre a disciplina do colégio. Então ele vai fazendo toda uma análise e tal, observando o que acontece, o que rola ali dentro do colégio. Durante uma aula de natação, Sérgio acaba se afogando e Sanches o salva. Começa a partir de então uma amizade entre os dois. Sérgio busca um protetor para si. Como bom aluno que era o Sanches,
Sérgio passa a fazer suas lições com ele. Porém, um envolvimento mais íntimo é percebido pelo Sérgio e os dois brigam. Sérgio começa então a tirar notas baixas e o diretor expõe esse resultado a todos. Então, o que nós estamos falando aqui de envolvimento mais íntimo? Aqui nós estamos falando do primeiro romance brasileiro que tem os primeiros, onde nós verificamos os primeiros relatos de uma literatura homossexual e de um relacionamento homossexual. É um marco na história da nossa literatura. O Raul Pompeia, no finalzinho do século XIX, teve a coragem de botar isso numa sociedade que ainda estava ainda tinha arraigada na sua consciência, no seu cotidiano, uma ideia escravocrata. Quanto mais uma ideia homossexual. Pensem bem. Então é revolucionário mesmo. É muito importante, de suma importância mesmo para a literatura. Após a briga do Sérgio com o Sanches, Sérgio anda um tempo sozinho e acabou por se tornar amigo de Franco, que já era sempre castigado. Por vingança, Franco resolve jogar lascas de vidro na piscina e Sérgio observa tudo. Com remorso, vai para a capela rezar. Não acontece nada com os alunos, mas Sérgio acaba sendo castigado por ter dito que estava colhendo no jardim de noite na hora em que Franco jogou as lascas. O diretor chama então Franco e Sérgio de peraltas na frente de todos. Sérgio aproxima-se então de Barreto, ou seja, ele vai buscando dentro do internato um lugar, o seu lugar, né? E uma pessoa com quem ele possa conversar, se relacionar, sim. O Sérgio se aproximou desse camarada, o Barreto, que é um amigo beato, e conversa sobre Deus e o temor a ele, né? Influenciado por Barreto, Sérgio reza, faz jejum, mas mesmo assim tira a nota baixa. Revolta-se contra Deus. Após o afastamento de Barreto, decide seguir sozinho e almeja o cargo de vigilante, pois assim não precisaria da ajuda de Deus ou de amigo algum. Nesse momento, um jardineiro do Ateneu mata outro funcionário por uma briga em razão de Ângela. Bento Alves imobiliza o assassino no momento da fuga. Os dois tornam-se amigos íntimos e inseparáveis. Leem juntos poesias, livros, histórias. Chegam as férias e Bento vai visitar Sérgio em sua casa. Após a volta às aulas, os dois brigam sem motivo algum. Porém, no calor da briga, Sérgio acaba por agredir também o diretor. Bento sai do Ateneu. Tá, obrigado. Então, ele tá ali, né, nesse movimento metamórfico, toda hora tentando procurar um lugar no qual ele consiga se reconhecer, né, se pertencer. Sérgio conhece, então, Egbert. Olha, vejam aí. Essa é a trama da narrativa, né? Encontra uma pessoa, se aproxima, tem um problema, se afasta. Encontra outra pessoa, assim é a lógica da narrativa sempre. É muito influenciada por essa ruptura dos laços maternos. Sérgio, então, conhece Egbert, intitulado pelo narrador como seu único amigo verdadeiro. Acho que aí ele começa a se sentir pertencido. Nossa, muito obrigado. Desculpa, gente. Egbert sempre... o único amigo verdadeiro, uma vez que era uma amizade sem interesses, apenas alicerçada em admirações sinceras. Então a gente começa a perceber que o Sérgio encontra uma amizade sincera, né? Egbert sempre tirava notas boas e por essa razão foi convidado junto com Sérgio para um jantar na casa de Aristarco, o pedagogo, o diretor do Ateneu, né? O colégio. Nesse jantar, Dona M estava lá e Sérgio recebeu muitas carícias dela, reafirmando um amor platônico. Após esse acontecimento, ele sente-se um homem e resolve se afastar de Egbert.
Mais uma vez. Paralelamente, Franco morre de uma doença misteriosa ocasionada por maus tratos no colégio. Franco, o amigo dele, que jogou vidro na piscina. Há então, na escola, uma solenidade onde o Aristarco recebe um busto em cobre. Dividido entre o orgulho e uma competição com o busto, Aristarco o recebe orgulhosamente. Porém, no desfecho do livro acontece um incêndio, provavelmente provocado por Américo, e a escola tem seu fim. Sérgio fica na casa do diretor recebendo carinhos de Dona Emma. Então, nós temos aí o fim dessa trama, que é calcada principalmente na personalidade muito fluida do Sérgio, uma personalidade não tão consistente, digamos assim, uma pessoa que variava muito, mudava muito, e inclusive de amizades e tal. Mas o que realmente é interessante aqui é que toda essa trama mostra a realidade dentro de um colégio interno de homens. Sim? E no caso do romance dele com Sanches, isso mesmo, aqui nós temos realmente o grande momento dessa trama, que é a primeira, notadamente nós temos aqui a primeira inserção de um relacionamento homossexual dentro da literatura brasileira, que nós conhecemos, que temos conhecimento, evidentemente, que nós temos conhecimento, tivemos conhecimento. Então, essa é a grande relevância desse romance, desse livro do Raul Pompeia. E é isso que acontece. Isso que acontecia e que não era exposto pela classe burguesa da literatura brasileira. Então, o Raul Pompeia tem, sim, muito o que ser reverenciado por conta dessa coragem que ele teve naquele momento. Tá bom? Vamos então ao ponto interessante, não sei se mais interessante dessa aula, mas certamente um ponto muito bacana da aula de hoje, que é a arte romântica. Nós vamos ver um pouquinho das características e um episódio fundamental da arte romântica no Brasil. Tá bom? A arte romântica começa, evidentemente, na Europa, ali no início do século XIX, com a estética do nacionalismo, e inclusive chega aqui no Brasil depois, essa estética e essa intencionalidade, até mesmo porque, como eu falei para vocês, nós, naquele início ali também, na década de 20 do século XIX, nós temos a Declaração da Independência do Brasil, a 7 de setembro de 1822, e esse nacionalismo está imbricado no sentimento do povo. Na Europa, nós temos uma retomada do estilo gótico, que é esse estilo aqui, ó, que é essa Catedral de Charles, na França. Percebam aqui, ó, essas janelas bem, digamos assim, bem fininhas, mas muito compridas, esses minaretes aqui pontudos, algumas pequeninas abóbadas aqui também, muito pontudinhas, vejam aqui, aquela estética, quando a gente lembra do gótico mesmo, aqui é um neogótico, mas até por conta desse telhado aqui, que destoa um pouco da característica gótica, mas nós temos aqui essas torres com esses minaretes, não sei se é minarete, acho que isso aqui é, sei lá, essas torres aqui pontiagudas, e vejam essa estética aqui das janelas e tal, isso é muito típico do estilo gótico, tá bom? Então, nós vimos aqui um pouco da arquitetura, que é a retomada, é um neogoticismo e tal, e na pintura nós temos duas tendências para a sua confecção. A primeira tendência é a tendência das paisagens, ou seja,
mostrar o que estava acontecendo, a beleza das paisagens, a valorização das paisagens dos lugares, dos países e tal, e alguns fatos históricos. A arte romântica, gente, precede um momento muito importante na vida do povo europeu, que é a Revolução Francesa, né? Em 1789. O povo francês, a burguesia toma o poder na França, como eu falei para vocês, e esse é um fato histórico. A tomada da Bastilha é um fato histórico, e isso, por exemplo, foi... como é que eu posso dizer? Foi botado no papel. Foi... Tá aqui, ó. Vejam vocês. Esse é um dos quadros mais famosos deste planeta, do Eugène Delacroix, chamado Liberdade Guiando o Povo. Famosíssimo, famosíssimo. E mostra aqui que o povo, com as armas nas mãos, tomam o poder na França. Sim? O povo, assim. A burguesia toma o poder. E isso foi retratado, essa é a palavra que eu estava buscando, retratado pelo Eugène Delacroix neste ano aqui, 1830. E assim como ele, o Théodore Géricault também é um dos grandes nomes da arte romântica na França e na Europa, evidentemente. É esse aqui, a Missão Artística Francesa. É um momento importantíssimo na nossa história, na história das artes brasileiras. Vamos fazer aqui uma pequena contextualização histórica, aí a gente parte, evidentemente, para as características e intencionalidades da Missão Artística Francesa. Em 1808, ali a gente sabe do entreveiro entre a família real portuguesa, Napoleão. A família real estava dando calote em Napoleão. Napoleão estava ameaçando invadir as terras portuguesas e tomar o poder também de Portugal, como já tinha feito quase na Europa inteira. E a família real portuguesa tinha ainda compromissos comerciais com a Inglaterra. Para que Napoleão não invadisse o território português, Portugal deveria romper com a Inglaterra e passar a fazer comércio com a França. Como a gente sabe bem, Inglaterra e Portugal têm um confrontamento, um conflito histórico, né? Isso verificado até hoje, e até porque a gente teve ali uma guerra de quase 100 anos, inclusive chamada de Guerra de 100 anos, entre Inglaterra e França. Então, o Napoleão ameaça invadir Portugal e tomar o poder da família real portuguesa. O que a família real faz? Se enfia dentro de uma caravela, mete o pé e vai para onde? Vem para o Brasil e chega no Brasil em 1808, no Rio de Janeiro, que era então a capital da colônia, e foi a capital do país até 1960. Sim? Rio de Janeiro foi a capital do federal até 1960. Percebam, aqui no Brasil, Napoleão não tentou invadir, porque aí certamente arrumaria confusão com a Inglaterra. Napoleão depois se deu mal e tudo mais, e esse movimento provou como o Brasil era realmente era de fato a principal colônia do Brasil, de Portugal, e esse movimento é que de fato começou a gerar um sentimento de força e de independência no Brasil, porque se até a família real tinha vindo para o Brasil para fugir de Napoleão, por que o Brasil deveria continuar subserviente a Portugal, um país
deste tamaninho perto do Brasil. Não é verdade? Então, esse movimento, embora tenha se provado acertado, porque depois de algum tempo a família real retornou a Portugal, gerou um sentimento muito patriótico aqui no Brasil, de que o Brasil não necessitava, não precisava seguir como colônia portuguesa. Então, a gente fez ali uma pequena contextualização e tal. Vamos lá. A missão artística francesa faz parte de um conjunto de acontecimentos, de fatos e de sanções da família real, do governo português, no caso do Império Português, chegando ao Brasil para tentar civilizar a colônia. Então, nós temos ali a fundação de várias coisas. Temos a fundação da faculdade no Brasil, da primeira faculdade, Universidade Brasileira, Universidade do Brasil, aliás, que é hoje a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos várias outras, a criação da Casa da Moeda, a construção do palácio lá na Quinta da Boa Vista, o antigo Museu Nacional, que em 2018, infelizmente, foi tomado pelas chamas e tal. Muito por conta de um desinteresse, de um descaso das autoridades brasileiras para com uma das suas principais joias históricas, arquitetônicas e tal. Então, ali nós temos vários movimentos. E um deles é a convocação de artistas franceses para o Brasil para que eles retratassem e, a partir dali, tentassem fomentar um movimento artístico no Brasil por meio dos brasileiros. Então chegaram aqui no Brasil o Joaquim Le Breton, o Grandjean de Montaigne, não sei como é que fala, o Nicolas Antoine Taunay, o famoso Visconde de Taunay, o Charles Pradier, e o principal deles todos, o Jean-Baptiste Debré. Eles chegaram no Brasil com essa função de civilizar a colônia, de civilizar a pintura, as manifestações artísticas presentes no Brasil, na colônia portuguesa, e tiveram por intenção, a partir desse movimento da chegada dos franceses no Brasil, houve também a criação da Academia Imperial de Belas Artes, que é atualmente a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que em 2018 completou 200 anos. Inclusive, uma das músicas que eu botei na introdução da live de hoje, aquele negócio que eu sempre boto ali, um pouquinho antes para vocês ouvirem as musiquinhas e esperarem eu me ajeitar para a gente começar, foi um samba que alguns dos meus alunos, quem já foi meu aluno, acho que certamente já ouviu esse samba partindo de mim, que é um samba da São Clemente, uma escola de Botafogo, uma escola de samba do bairro de Botafogo, e que fazia uma homenagem à Escola de Belas Artes do Rio, que em 2018 completou 200 anos. Né? O título do samba, o título do enredo é Academicamente Popular. Né? Mostra como a história, a fundação, e como hoje cumpre a função de academizar as manifestações populares, inclusive o carnaval, e de popularizar as discussões acadêmicas. Eu acho que é esse o compromisso da universidade e da faculdade no Brasil. Tá certo? A missão artística francesa chegou no Brasil com dois ideais fundamentais: o paisagismo e o exotismo. Então, era para retratar o que eles viram, o que eles viam e o que eles estavam presenciando. Então, e, como eu falei para vocês, o Debré, o Jean-Baptiste Debré, é o principal nome desse movimento, juntamente com o Visconde de Taunay. Bom, eu já estou encerrando a aula de hoje, aí eu passo as dúvidas e mostro a vocês. Então vamos ver então a primeira aqui.
Essa é a imagem que, inclusive, foi base da nossa capa, né? Que é a Praça 15. Que atrás vocês podem ver, ó, o chafariz da Praça 15. Cadê o chafariz da Praça 15? Acho que não tô vendo muito bem. Mas, enfim. Esse aqui foi retratado pelo Jean-Baptiste Debré. O centro do Rio era o que acontecia no Rio de Janeiro naquela época. Então a Praça 15 era o ponto de encontro mesmo das pessoas, era onde a vida do Rio de Janeiro acontecia naquele momento. Então o Debré foi até aquele lugar e fez esse retrato do que acontecia, do cotidiano da colônia. E o Tonai fez um retrato do Morro de Santo Antônio, localizado no centro da cidade do Rio, e que tem acesso pelo Largo da Carioca, também partindo ali do centro do Rio. Que vocês podem ver, inclusive, a enseada de Botafogo, muito bonita e tal, aqui o Pão de Açúcar. Isso é a partir de um morro. Então, é a visão que se tinha do morro para a enseada de Botafogo e tal. Então, mostra-se aqui, então, a paisagem e o exotismo das relações cotidianas dos moradores da colônia, dos colonos. Tá bom? Então, acabou. O meu beijo, o meu abraço, o meu carinho. Bom feriado, bom final de semana. Aproveitem. Beijos, só de longe. Continua em casa, tá? A gente vai vencer essa.